Bom, a gente tem aqui nesse slide, olha esse exemplo aqui, ó, dessa pelve mais transladada, né, mais desviada para cá, o lado flexionou aqui na lombar, né? Olha só, tá essa pelve mais elevada desse lado, fica mais fácil aqui para a gente ver nessa vista mais posterior, e esse ombro mais deprimido desse lado, né? Então isso mostra para a gente uma escoliose, né, que envolve tanto a torácica quanto a lombar, tá? Então uma escoliose lombotorácica aqui. E aí a gente observa o quê? Alguns sinais são muito interessantes, tá? Por exemplo, o indivíduo que tem... deixa eu ver se tem aqui, está aqui. Aqui, tá? Isso é uma questão muito interessante para ajudar a visualização. Olha, o indivíduo está com a pelve mais elevada desse lado. Então, o quadril, né, a coluna está flexionada aqui. Se eu estou aqui, meu quadril está mais elevado desse lado, eu tenho o quê? Uma curvatura no sentido da flexão. Eu tenho aqui um lado côncavo. Tem um lado côncavo. Quando eu aponto aqui, para aparecer ali, legal. Aqui, então, o lado côncavo, né? O lado que está flexionado. Ótimo. Esse quadril aqui, ele está aduzido ou está abduzido? Aduzido, né? Olha, você vê a própria imagem aqui, a tensão nos adutores, os abdutores estão mais alongados aqui, né? Estão mais esgarçados. E aqui os adutores estão mais tensionados, tá? E olha que interessante. E do outro lado, o quadril está abduzido. Tá? Olha que mais tensionado, mais fechado aqui. E os adutores mais alongados. E olha as diferenças entre porções do gastrocnêmio que tem mais carga por conta desse desvio da coluna. Então, um sinal clássico que vocês podem observar no indivíduo que tem escoliose são hipertrofias diferentes em coxas e panturrilhas, por causa de diferenças de demandas por conta desse desvio da coluna. Então, o indivíduo vai ter uma panturrilha, uma parte mais medial ou mais lateral hipertrofiada, por conta do quê? Por causa dessa carga assimétrica que vem transmitida desde a coluna vertebral até os membros inferiores. E daí, de novo, então vamos fazer a panturrilha diferente. Não, peraí. Você está, de novo, indo na consequência e nem tanto na causa. Na causa é o quê? A questão do que o desvio da coluna fez essa distribuição assimétrica de cargas que proporcionou essas diferenças de hipertrofia. Tá? Bom, aqui ainda então, falei do quadril mais elevado. Né? O quadril mais elevado, o lado flexionado. Se eu tenho o ombro mais deprimido desse lado do quadril que está mais elevado, eu tenho um C assim, né? Um C tóraco-lombar. Nessa condição, tá? Agora, se eu tenho esse ombro mais elevado desse mesmo lado, então eu tenho o quadril mais elevado da minha perna direita e o ombro mais elevado direito, o que acontece? Eu tenho uma escoliose dupla, né, ou escoliose em S, que eu tenho uma combinação de um lado côncavo, o lado mais alto é o côncavo, ali da minha pelve, da elevação da minha pelve, e quando eu tenho o meu ombro mais elevado, que vai refletir a torácica, eu tenho um lado convexo. Então, tem um lado côncavo e um lado convexo aqui, nesse esquema, nessa condição, tá? Fazendo eu ter esse perfil dessa escoliose. Tá? Então, nem sempre é o côncavo mais alto, o convexo mais alto. O convexo é mais alto na torácica, o côncavo é mais alto no quadril. Isso é importante ali para a gente seguir esse padrão diagnóstico. Bom, essa é uma questão, algumas questões avaliativas importantes, tá? Que a gente faz principalmente nessa observação, né? Como é que a gente vai começar a fazer de avaliação? A avaliação das rotações das cinturas é importante. Como é que a gente faz a avaliação, por exemplo, da cintura pélvica? Né? Eu vejo por cima. Quando a gente vai avaliar a rotação, a gente tem que estar em um plano longitudinal, num eixo longitudinal, para ver a alteração no plano transverso. Né? Então, observo rotação, observo qual dedo está na frente. Tá? Aqui a gente tem uma ideia, né, que com um lado da concavidade eu tenho uma rotação pélvica associada à curvatura da coluna. Lembra dos desequilíbrios rotacionais associados às flexões, principalmente em questões de deformidades e em escolioses mais estruturadas. Tá? E aí, quando eu faço uma avaliação também na cintura escapular, eu tenho que olhar por cima.
Então, isso que eu digo, a avaliação por foto em consultoria é boa, é muito boa, mas tem uma certa limitação quando a gente coloca em avaliações, principalmente referentes àquelas avaliações que a gente deve fazer no plano transverso. Tá? Então, muito bom, a gente consegue ver o plano frontal, avaliar o plano sagital, mas o plano transverso, aqui usando uma madeira ali, né, um cabo ali para ver essa diferença, né? Se você coloca, se a pessoa está rotacionada, ela vai encostar, o cabo fica torto ali, né? Essa madeira fica torta com relação a essa inspeção de rotação da cintura escapular. E uma coisa que é muito importante, tá? Quando você vai avaliar, principalmente a questão da escoliose, é fazer medida de comprimento de membro. Então, você faz, principalmente, a que é mais utilizada é essa discrepância real, tá? Que você leva em consideração a espinha ilíaca antero-superior ao maléolo medial. Então, você avalia de uma perna e avalia de outra. E observa se tem, qual que é a diferença, né? Até 1,5 centímetro, a literatura fala que é uma condição até que é esperada, tá? As pessoas geralmente têm um membro mais uma discrepância, tá, de um membro com relação ao outro. O que a gente não pode é ter muito grande, maior que 2 centímetros com prejuízo funcional, por exemplo. Tá? Então, aí seria um caso do quê? De fazer um exame, né, uma escaniometria de carga, uma coisa mais precisa para observar a necessidade ali da prescrição de uma palmilha corretiva, tá? Então, assim, o desvio que a gente quer observar é o desvio da coluna, tá? E não o desvio que é ocasionado por conta da anatomia de membros de forma diferente, que vai acarretar nessa alteração dessa coluna vertebral, por exemplo. Tá? Não, a gente quer ver, às vezes a pessoa tem um pé mais pronado que o outro, e aí a pelve cai e faz uma escoliose, mas a escoliose funcional, adaptativa, e não da questão da origem da própria coluna. A gente tem que avaliar bem, tá? Porque tem indivíduos com diferenças de membro que vai ter, quando a gente observa, né, tíbias discrepantes, quando a gente coloca o pé ali alinhados, com o quadril alinhado também, de frente um joelho mais alto que o outro, ou de lado, né, um fêmur discrepante. Tem algumas alterações anatômicas que algumas vezes a gente pode encontrar ali diferença de ossos desenvolvidos em comprimentos diferentes que podem resultar nessa discrepância de membros ali, que pode ter uma magnitude grande com alteração na postura e alteração na função também.